Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui dando continuidade ao curso de React Native e na aula de hoje nós iremos estudar agora finalmente na parte que está relacionada ao React Native, porque na aula passada nós vimos a parte de CSS, só que trabalhamos com o React puro. A partir de hoje nós vamos dar sequência a essa parte de programação mobile, finalmente chegando no framework JavaScript React Native, tá? Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje, pessoal? Na aula de hoje nós iremos ver os conceitos básicos, vamos revisar um pouco a parte do React e com base nessa revisão nós iremos fazer o nosso Hello World aí com o React Native, tá? Então, eu peço que vocês acessem o site oficial do React Native, que é reactnative.dev, tá? E só dando uma visão geral do que seria o React Native. O React Native ele é um framework JavaScript e esse framework JavaScript ele foi desenvolvido pelo Facebook e o Facebook ele utiliza o React Native em seus apps. Por exemplo, Instagram ele é um software que foi desenvolvido com React Native. O app do Facebook ele foi desenvolvido com React Native. Como é que surgiu o React Native, pessoal? Surgiu a partir de uma demanda de que os programadores eles tinham que desenvolver um software para Android e um software para iOS, tá? Então, a partir disso daí, eles começaram a pesquisar formas de fazer um único código e esse único código ele compilasse e gerasse tanto um aplicativo para o iOS quanto um aplicativo para Android. Surgiu um novo termo, que esse termo é o que? Desenvolvimento de aplicações híbridas, tá? Então, a partir desse desenvolvimento de aplicações híbridas, surge um novo leque, uma nova forma de desenvolvimento de apps. E é onde entra o React Native. Então, o React Native ele é um framework JavaScript, que esse framework JavaScript ele possibilita com que seja desenvolvido com um único código, tanto apps para o iOS quanto apps para o Android, tá? Então, aprendendo apenas a sintaxe do JavaScript, o React e entrando no React Native, nós iremos conseguir desenvolver aplicações. Tem uma página aqui do React Native que vocês veem aí os showcases e vocês conseguem ver quais são os softwares que foram desenvolvidos com o React Native. Então nós estamos estudando uma tecnologia de alto nível utilizada aí por milhares de pessoas ao redor do mundo, tá? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos clicar aqui em Get Start, tá? Então aqui nós temos a documentação, tá? Então vamos estudar um pouco da documentação dele para que a gente consiga desenvolver pelo menos a primeira parte do nosso app, que no caso seria um Hello World hoje, tá? Então a gente está nessa versão aí, como vocês podem ver ali no topo. E aqui nós temos como se fosse um Hello World, tá? Então, qual é a diferença do React Native para o React puro, pessoal? Como a gente vinha vendo, o React Native ele é um framework voltado para o desenvolvimento de aplicações móveis. E o React puro ele é um framework JavaScript desenvolvido para desenvolver aplicações web, tá? Então, o React é a aplicação web e o React Native é a aplicação mobile. Quem é que surgiu primeiro? Quem surgiu primeiro foi o React e depois, com base no React, foi desenvolvido, foi melhorado para que ele pudesse desenvolver aplicações para os dispositivos móveis, tá? Então, tipo, é um framework em cima de outro framework, tá? Então aqui a gente pode ver a sua documentação, tá? Então, com base nessa documentação, vamos aprender um pouco e vamos fazer o nosso Hello World. Só revisando um pouco a parte do React, olha só. Eu estou criando aqui uma página do app, tá? Essa página do app é que a gente tem os imports normais do React, tá? Ó, estamos importando o React de onde? Da biblioteca React. E agora, pessoal, para a gente utilizar o React Native, nós estamos importando agora quem? A biblioteca React Native, tá? Ó, então estamos importando aí, na verdade, o framework, os recursos do framework. Quais são os recursos que eu quero utilizar nessa minha aplicação aqui, ó? Eu quero utilizar um componente chamado text e outro componente chamado view. Observem o seguinte, ó, que aqui eu tenho uma chave, a abertura de uma chave, e aqui eu tenho o fechamento dessa chave. Então, tudo que eu colocar dentro dessa chave aqui vão ser os componentes que eu vou utilizar na minha interface, tá? Então, observem aqui que eu criei um componente no estilo função, que nós iremos ver mais à frente,
E aqui, ó, export default function, né? E aqui dentro dele, ó, dentro do return, eu estou chamando um método view, na verdade um componente, ó. Observe que eu passei o componente, eu fiz a importação do componente aqui, e aqui um text, tá? Então, ele segue a mesma, uma sintaxe muito semelhante ao do React. O que vai mudar são os componentes. Tipo, no React existe um componente que é chamado dessa forma, o React Native é chamado de outra forma, tá? Então, olha só como é simples. Aqui, simplesmente eu botei uma view, e essa view aqui, chamei um componente text, e ele renderizou aqui e chamou try-edit-me. Então, aqui nós temos o resultado dessa aplicação, como nós podemos ver aqui, tá? Se eu descer mais um pouco aqui, pessoal, a gente vai entrar aqui, ó, na parte de funções e componentes de classe, tá? Então, nas aulas passadas, nós já falamos sobre essa questão de componentes de funções e componentes de classe, tá? Então, não vou me ater muito aqui, mas só para que vocês possam ver aqui a diferença entre o React e o React Native. A única diferença que nós vemos aqui são as chamadas dos componentes. Olha só, lá na web, quando a gente estava programando com o React, a gente simplesmente fazia importação do React e usávamos tags HTMLs, e essas tags HTMLs, elas eram renderizadas aonde? No meu return render, né? Porém, quando a gente está desenvolvendo aqui com o React Native, todos os componentes que nós vamos utilizar na página, nós podemos importar de quem? Aqui do React Native, tá? Então, por enquanto eu só estou utilizando esses dois componentes, que são componentes text e componentes view. E aqui eu estou chamando um componente view. Nesse componente view eu estou passando um parâmetro style e observem aqui, ó, tenho duas chaves, tá? Essas duas chaves significam que a primeira chave eu estou chamando o componente de React, tá? E essa segunda chave aqui, ele é justamente as propriedades do objeto, que aqui é um objeto, tá? De estilo. E aqui eu estou fazendo o nosso Hello World, tá, pessoal? Esse aqui é um exemplo utilizando funções, ó, tá? E como é que seria um exemplo utilizando classe, pessoal? Se eu clicar aqui, a gente vai ver o exemplo utilizando classe. Olha só, ele segue aquela mesma lógica do React. Por isso que foi importante nós virmos o React antes, para depois a gente chegar aqui no React Native, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um componente no estilo de uma classe, tá? Então aqui, ó, export default class, o nome da minha classe, estendendo quem? Estendendo componentes. Olha só, o que é que mudou aqui agora, pessoal? Eu estou fazendo a importação da biblioteca React, no caso do framework, e aqui eu botei entre chaves, ó, porque eu posso chamar mais de um componente do React, tá? Então, o que eu botar dentro dessas chaves aqui vão ser os componentes do React que eu posso usar. Aqui segue a mesma lógica, então eu posso chamar mais de um componente. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o componente text e view. Então, estou utilizando o componente view aqui, estou utilizando o componente view, e aqui eu estou passando a propriedade style. Nessa propriedade style aí, eu estou passando objeto de estilo, e aqui eu estou passando quem? Eu estou passando um text, e aqui eu estou fazendo um hello world, tá? Então, simples assim, pessoal. Então, essa é a diferença de um componente de função e um componente de view, e um componente de classe no React Native, tá? A diferença de um para o outro até o momento seria o que? A forma de importar os componentes, tá? A forma de importar os componentes, e a chamada aqui é muito semelhante, ó. Dentro do meu método render eu tenho um return, e dentro desse return eu chamo os componentes que serão renderizados por quem? Pela minha aplicação, tá? Então, uma dica que eu posso dar para vocês aqui na documentação, que a partir dessa versão que nós estamos vendo no momento da gravação dessa aula, em algumas partes eles disponibilizam, ó, se você é desenvolvedor web, se você é desenvolvedor Android ou iOS, em alguns pontos da documentação, ele vai ter isso aqui, e você diz, ó, eu quero que me explique o React Native como se fosse um desenvolvedor web, como se fosse um desenvolvedor Android, tá? Aí ele vai mudar o formato da explicação. E é isso, essa primeira parte introdutória sobre o React Native, tá, pessoal? Dá pra gente fazer aplicações bastante legais. E era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu joinha, curtir e compartilhar com os seus amigos, tá? Então, um forte abraço e até mais.